paramos aqui na segunda Revolução Industrial, né? A segunda Revolução Industrial, outros países vão começar a se industrializar. Então, na primeira Revolução, a gente vai ter o papel ali primordial da Inglaterra, foi onde começou a primeira Revolução. Ela era toda detentora do poder ali durante a primeira Revolução Industrial e até durante a segunda Revolução também, ela vai ter muita influência. Mas na segunda Revolução, a partir mais ou menos de metade do século XIX, que é quando vai começar a segunda Revolução, a gente vai ter agora o contexto de alguns países, alguns outros países se industrializando também. Então, os Estados Unidos vai se industrializar durante a segunda Revolução, o Japão ali na Ásia, aí outros países também na Europa vão se industrializar, né? Aqui cito o caso da França e da Alemanha. Então, durante a segunda Revolução, a gente vai ter outros países, outras potências aí surgindo, outras potências industriais se desenvolvendo industrialmente. Ok, durante a segunda Revolução Industrial, a gente vai ter os motores a combustão, vai ter a invenção aí da eletricidade, a utilização do petróleo como uma fonte de energia, como uma fonte também de matéria-prima para produzir produtos. A indústria que vai bombar durante a segunda Revolução vai ser a indústria automobilística, justamente por causa do petróleo, né? Ele vai subsidiar essa indústria automobilística. E vão surgir aí rodovias, uma infraestrutura toda vai ser criada para subsidiar essas indústrias automobilísticas que vão surgir e que vão predominar durante a segunda Revolução Industrial. Então, a gente vai ter 2 ciclos durante a Revolução Industrial, que eu vou mostrar já para vocês. Durante a segunda Revolução vai durar de mais ou menos metade do século XIX até mais ou menos metade do século XX, né? É durante a segunda Revolução que vão surgir métodos de processos produtivos, vão surgir métodos de trabalho dentro das indústrias. E 2 métodos produtivos vão ser bem influentes durante a segunda Revolução Industrial, que vai ser o Taylorismo e o Fordismo. Essa parte do livro, do tópico aqui, Taylorismo e Fordismo, eu acho uma parte muito confusa do livro, porque ele meio que diz que os 2 métodos são a mesma coisa. Tá entendendo? Ele dá uma confusãozinha aqui, não explica bem detalhadamente as características do... Hã? Você disse que dá uma confundida, dá uma que é quase a mesma coisa, aí mas eu não é. dizendo que você provavelmente estaria dizendo que não é. Não é. Então, assim, eu acho que essa parte do livro faltou dar uma esclarecida maior nas características do Taylorismo e do Fordismo, porque tem uma hora aqui que você está lendo e faz isso, Maria, então é tudo Fordismo? Ou é tudo Taylorismo? Então, dê a esclarecida tá entendendo? do Taylorismo e Fordismo. Então, vamos lá. Primeiro que o Taylorismo e o Fordismo são coisas diferentes, mas o Fordismo, ele meio que ampliou as características do Taylorismo. Primeiro veio o Taylorismo, e o Fordismo, ele é uma inovação, é um método que se apoiou, que se ancorou nas ideias do Taylorismo. Quem criou o Taylorismo? Esse método produtivo chamado Taylorismo foi criado por um cara chamado Frederick Taylor. Ele era um engenheiro. E o Fordismo foi criado pelo dono da Ford, chamado Henry Ford. O Taylorismo veio de início, né? As ideias tayloristas do Frederick Taylor, ele escreveu as ideias dele, né? De como aumentar a produtividade nas indústrias e tudo mais. E o Henry Ford, uma década depois, mais ou menos, 2 décadas depois, escreveu também, pegou as ideias do Taylor, escreveu também e implantou as ideias, né? Tanto do Taylor quanto do próprio Ford, que ele ampliou as ideias tayloristas na indústria dele, que é a Ford. Então, o que é que dizia o Taylorismo e o que é que diz aí o Fordismo? Vamos lá. O Frederick Taylor, ele tinha uma ideia de produzir mais produtos em um menor tempo possível. Então, eu quero produzir mais, eu quero produzir cada vez mais, mas eu tenho que cronometrar esse tempo, porque eu preciso produzir muito em um menor tempo possível. Então, o Taylorismo criou o Frederick Taylor, ele criou um método chamado Taylorismo, que tem o nome dele, leva o nome dele, né? Frederick Taylor, e ele objetivava o quê? Produzir mais em um menor tempo possível. Para isso, ele passou a cronometrar o tempo do trabalhador. Então, o trabalhador ele tinha um tempo para realizar uma determinada função. No Taylorismo, o trabalhador ele tinha uma função específica. Então, ele só conhecia sua função. Se a minha função fosse pregar esse botão, eu só conhecia isso no processo produtivo, certo? No Taylorismo, o trabalhador ele era especializado em uma única função, e fazia uma única função. Ele não conhecia o processo produtivo. Até agora, eu não estou contando nenhuma inovação ainda do Fordismo, sou todo o Taylorismo, né? Ok. Então, o tempo era cronometrado, o trabalhador era especializado em uma única função,
E existia no Taylorismo uma divisão muito clara entre o trabalho manual, que era feito pelo operário, trabalho manual, e o trabalho mental. Existia uma separação muito clara do trabalho mental, que é quem gere a empresa, tipo o dono da empresa, o gerente da empresa, da indústria, né, no caso, da fábrica. E existiam essas pessoas que faziam todo o trabalho mental e os operários, eles faziam o quê? O trabalho físico, manual. Eles só faziam isso. Então, por exemplo, o trabalhador, ele não conhecia o processo produtivo, ele só recebia ordens, né? Ele não tinha autonomia de dizer, olha, isso aqui poderia ser feito de tal forma. Olha, eu criei isso. O trabalhador ele não tinha autonomia nenhuma. Essa parte de pensar da empresa era feita totalmente pelas pessoas ali específicas, seja pelo dono da empresa, seja pelo gerente, pelo secretário, enfim. Tinha aquelas pessoas, no Taylorismo existia muito bem dividido as tarefas. O trabalho que era manual, que era feito pelo operário, e o trabalho que era pensado. Tá entendendo? Existia uma diferença muito grande entre o trabalho mental e o trabalho físico em si. Ok, isso era o Taylorismo. E, Ana Beatriz, o Fordismo. O Henry Ford pegou todas essas ideias do Taylorismo e trouxe para o Fordismo. Sendo que o Henry Ford, ele fez o seguinte, além dessa questão de cronometrar o tempo, além de fazer o trabalhador ficar ali exercendo só uma única função, né, que o trabalhador no Fordismo também só realizava uma única função, ele não conhecia o processo produtivo, tudo isso acontecia. O que Taylor fez, que Taylor escreveu, o Henry Ford pegou. Mas o que é que o Henry Ford fez? Ele criou a linha de montagem através da esteira. O Henry Ford implantou o sistema produtivo em uma esteira onde as peças do produto vão passando e vão sendo montadas. Então, por exemplo, aquele filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, já assistiram? Tempos Modernos, de Charlie Chaplin? Já assistiram Tempos Modernos, de Charlie Chaplin? Já. Você não passou não pra gente? Eu acho que Já não foi passei, você né? que No 9º ano? Acho que foi eu que passei no 9º ano. Não me lembro. Acho que eu passei no 9º ano. Maria, que ele fica nas máquinas e depois que ele para, ele fica fazendo os movimentos na mão. Não lembra? Vamos aqui, vamos lembrar. Rapidinho. Peraí, se eu tirar aqui. Maria provavelmente está dormindo nesse momento. Maria, Não, mulher! eu estou olhando para o livro. Meu Deus, minha mãe. Tempos É modernos. tanto que... Enfim. Deixa eu... Eita, molecha. Cadê? Aqui é dublado, mas você não precisa escutar, não, porque é um filme... Peraí, mulher. Que gosto de anúncio, mulher. Precisa disso, não. Peraí, deixa eu ver se vem para parte. O que é isso, pelo amor de Jesus Cristo? Meu, ainda tem outro vídeo de anúncio. Pronto. Agora aqui eu queria pegar só a parte que ele está na indústria. Na fábrica. A parte que ele vai ficar perturbado do juízo. Olha, é por aqui. Olha, vocês vão ver que o trabalhador fordista é um trabalhador que ele realiza só uma função só. Certo? Vocês estão vendo o vídeo, né? Pronto. Pronto, o trabalhador fica parado ali. No Taylorismo não existia isso, né? O trabalhador realizava uma função só, mas no Taylorismo não existia essa questão da esteira. Então, você ainda gastava tempo. O trabalhador gastava tempo indo pegar a peça para fazer e tudo mais. Ele ainda andava. Aqui, a ideia do Fordismo é que o trabalhador ele fique fixado mesmo, em um local específico, fazendo aquilo ali, a sua função. Mas esse trabalho, o Fordismo, ele é um trabalho alienante. Ele é um trabalho que deixa as pessoas perturbadas do juízo. Por quê? Porque você faz aquilo ali o dia inteiro, você praticamente quase não tem pausa o dia todo. Durante a Segunda Revolução, a gente vai ver que as pessoas chegavam a trabalhar até 15 horas por dia, 16 horas por dia. Então, imagina aí, você fazer só essa função durante não sei quantas horas por dia. Era uma coisa assim muito perturbadora. Então, é um trabalho muito alienante. Então, veja bem o que aconteceu com o exemplo desse trabalhador aqui. Ele ficou maluco. Eita.
Escute. Enfim, vocês vão ver... Oi, diga. Peraí, que eu me confundi, eu acho. Isso é No Fordismo, taylorismo. esteira. Não existe esteira no Tá. Taylorismo, não existe. Embora o trabalhador no Taylorismo faça só uma única função também, o Henry Ford pegou isso, né? O Taylorismo, o trabalhador fazia só uma função. No Fordismo também. Mas no Fordismo, o trabalhador ele fica fixado. O Taylorismo não existia esteira, né? Então, imagine, você precisava sair do seu local para ir pegar a matéria-prima, para pegar a peça, no Taylorismo, porque não existia esteira no Taylorismo. Tá entendendo? No Fordismo, não. O Fordismo houve a implantação dessa esteira. Então, Clareou, Pia, clareou. clareou. No Fordismo foi a adoção da esteira, fixou mesmo o trabalhador. Então, ele não precisa mais sair. Ele fica ali parado. Eu vou ganhar tempo. O que é que as pessoas imaginavam? Vamos ganhar tempo. Então, assim, a gente vai conseguir produzir mais em ao menor tempo possível. E existia todo um controle do trabalho. Você viu lá naquele exemplo do vídeo que sempre ficava uma pessoa ali fiscalizando. Existia isso também, tanto no Taylorismo quanto no Fordismo. Então, mas o Fordismo é um trabalho muito alienante, é um trabalho muito perturbador para a mente do trabalhador, do operário, né? Porque ele fixa aquela pessoa no local para ficar realizando aquilo ali o dia inteiro. E o trabalhador praticamente ele não detém conhecimento, ele não conhece o processo produtivo, ele não sabe, assim como no Taylorismo também tinha isso, né? Ele não sabia o processo produtivo, no Fordismo também, ele não sabia. Outra coisa que o Fordismo fez, além de implantar as esteiras, foi implantar a produção em série e a produção em massa. Produção em série, que de certa forma já existia, né? A indústria, quando ela passou a existir, ela passou para padronizar os produtos. Mas o Fordismo, ele ampliou a produção exorbitantemente, né? Então, essa produção em série, essa produção em massa, são características bem fortes do Fordismo. Produção em série é o quê? É a padronização dos produtos, fazer produtos homogêneos, iguais, idênticos. E a produção em massa é o quê? É para você produzir gerando muito estoque, produzir muito, produzir em massa, em enormes quantidades. Então, eu consigo produzir muito. O Fordismo não se preocupava com a demanda. Será que tem pessoas para comprar meus produtos? Não sei, eu estou produzindo, vou produzir o quanto eu quiser. Gerava muito estoque o Fordismo, certo? Um dos motivos que levou à crise de 1929 lá nos Estados Unidos, a quebra da Bolsa de Valores de 1929 nos Estados Unidos, foi um modelo de produção fordista, onde se gerou muito estoque de muita coisa e não tinha gente para comprar, não tinha. Então, acabou gerando uma especulação muito forte, né? E aí foi um dos motivos que gerou aí a crise na Bolsa de Valores de Nova York. O modelo fordista é um modelo que gera muito estoque, certo? Por quê? Porque eles produzem em massa. Ana Beatriz. E não se preocupa com a demanda. Oi. Aí, uma dúvida, que não está dizendo aqui também que ele produzia mais em um tempo menor. Então, isso daí já foi algo que veio do Taylorismo também. No Taylorismo já existia essa ideia de produzir em um menor tempo possível, já existia. Mas lembre, no Taylorismo não existia esteira. O que é que fez com que o sistema fordista produzisse em massa? A produção em massa é característica do Fordismo, não é característica do Taylorismo. Não é Taylorismo. Taylorismo não tem característica de produção em massa. Quem tem produção em massa é o Fordismo. Tipo, no Fordismo, eles fazem muito, só que em pouco tempo também, por causa da esteira. Diminuir o tempo de produção, isso. Diminuir o tempo aí de que você vai gastar produzindo uma coisa, né? De certa forma, porque você fica fixado, o trabalhador fica parado, realizando só aquela função, enquanto no Taylorismo não tinha esteira, então você ainda precisava se deslocar no Taylorismo. Entende? E no Taylorismo a produção não era em massa ainda, como no Fordismo é, em enormes quantidades. Então, o Fordismo criou uma produção em massa, uma produção de enormes volumes de produtos, cada vez em um menor tempo possível, graças a essa linha de montagem favorecida pela esteira. É tipo as indústrias que eu vi um vídeo. Até hoje, as indústrias usam as esteiras. Até hoje, elas usam. Tipo, pode olhar. Eu vi um videozinho que era um monte de máquinas esteiras produzindo cerca de 100, aqueles DVD, em alguns minutos ou segundos até. Isso acontece até hoje. Esse modelo de produção fordista, um pouco do Fordismo, ainda permanece até hoje. Por exemplo, a linha de montagem. A linha de montagem através da esteira. É uma coisa que é uma marca que existe até hoje. A gente vai ver que, tipo, tem o Taylorismo, aí tem o Fordismo,
Depois a gente vai ter um novo método produtivo, que é o método da terceira revolução industrial. O primeiro método aí a bombar na terceira revolução industrial é o toyotismo, que foi inventado em outra indústria automobilística, na Toyota, lá no Japão. Você vai ver que o toyotismo, ele continuou com a esteira do fordismo. Então, um método produtivo fica ampliando, entendeu? Algumas ideias sobre outro método produtivo anterior. Então, enquanto o Henry Ford pegou algumas ideias do Taylor e ampliou, o que é que o toyotismo vai fazer na terceira revolução? Vai continuar ali com aquela esteira, mas, é claro, ele vai mudar um pouco o processo produtivo. Uma das coisas do toyotismo, por exemplo, vou logo dar um spoiler, é produzir conforme a demanda. Com a terceira revolução industrial, surgiu a necessidade e viram que o fordismo não deu certo, essa produção em massa, produzir sem se preocupar com quem vai me comprar ou não. Será que vai ter gente para comprar meus produtos? Estou só produzindo em massa, estou gerando estoque e não sei se tem alguém para comprar meus produtos. Perceberam, o modelo toyotista percebeu que o fordismo não deu certo, né? E aí tiraram esse negócio de produzir em massa. O processo produtivo do toyotismo é chamado de just in time, em cima da hora, que é você produzir conforme a demanda. Por isso que é chamado também de modelo de produção flexível, porque ele se adequa ao mercado, se adequa à quantidade de pessoas que tem para comprar os produtos. Outra coisa, o toyotismo, eu estou dando muito spoiler, né? Porque eu não estou lá na frente, mas enfim, o toyotismo trouxe a questão não é padronizar, menina, a gente chama, não é gourmetizar o nome, não é gourmet, mas tipo, trouxe a ideia de produzir produtos heterogêneos, produtos diferentes, tipo, hoje em dia... Uma coisa? Oi. Hoje você pode comprar tipo assim, peraí. e colocar seu nome. Não pode? É exemplo bem esdrúxulo. Eu posso comprar um carro e pedir na fábrica que pinte de tal cor. Hoje você pode fazer isso. No tempo do fordismo, não. Era uma coisa muito padronizada. É isso e pronto. No toyotismo, existe a liberdade para o consumidor de fazer alguns ajustes ali naquela peça, naquele produto. O toyotismo trouxe isso. Agora eu posso falar? Pode. Aí, como tá grossa. Diga. Tipo assim, você disse que a esteira era no fordismo. E é a inovação do fordismo. Que é usada até hoje. Relaxa. Diga. Menina, relaxa. É que, tipo assim, no livro, tá dizendo assim, as peças passaram a ser movidas por uma esteira nas invenções de Frederico Taylor. Aí eu fiquei, oxe. Por isso, mulher, que eu disse que essa parte do livro tá meio que dando uma confundida nos alunos. Olha, eu vou dizer uma coisa. Se for estudar Taylorismo e Fordismo, pelo que tá aqui nesse tópico, vocês não vão entender Taylorismo e Fordismo. Não vão. O que é que eu recomendo quando chega nessa parte? O que é que eu recomendo quando chega nessa parte? Faça um X aqui bem grande. Não estude por aqui. Escute o que eu estou dizendo, vai anotando e faça uma pesquisa extra. Faça uma pesquisa aí, especificamente sobre Taylorismo, diferença entre Taylorismo e Fordismo. E anote aqui de lado, nesse espaço em branco, características do Taylorismo, características do Fordismo. Por quê? Porque está muito confuso essa parte aqui do livro. Eu não recomendo o aluno estudar por aqui. Essa parte do livro eu não acho interessante para vocês. Faça um X aí e pesquise características específicas de cada método. Pode botar aí, fazer uma pesquisa sobre as características de cada método. Porque eu não recomendo estudar isso aqui não, por isso aqui não. Pois bem, esses dois métodos são métodos aí da segunda revolução. Lembra, a gente ainda está na segunda revolução industrial. Consolidação do capitalismo mundial. Tem algumas partes desse livro que vocês vão ver que ele está falando de uma coisa que está acontecendo em 1850, aí lá na frente ele volta para 1700. Tem umas coisas que ele vai e volta nesse capítulo. Não sei se vocês já leram e perceberam isso, mas tem algumas coisas que vai e volta aqui. Talvez eu estou falando da segunda revolução. Aí aqui pode estar falando já de alguma coisa que aconteceu na primeira. Ele dá uns pulos e volta, sabe? Assim, do nada. Aí você... Peraí, ele não estava na segunda revolução, não? Você já para e... Peraí, entendeu? Tem que se situar de novo. O que está acontecendo aqui, meu Deus? Então, vamos lá. Consolidação do capitalismo mundial. A gente está na segunda revolução ainda. O período da segunda revolução industrial, que começou no metade do século XIX e foi até metade do século XX, é acompanhado por mudanças no capitalismo mundial, no contexto do capitalismo, no sistema capitalista mundial. Ok. Vai existir agora
a criação do livre comércio. Durante a segunda Revolução Industrial, vai haver a criação aí do livre comércio. Que, na verdade, se você parar para pensar, o livre comércio não é tanto a inovação da segunda, porque na primeira Revolução já existia um pouco desse livre comércio. Ana Beatriz, explique logo o que é livre comércio, mulher. O que é esse livre comércio? Olha, a gente sabe que com a invenção da indústria vai haver necessidade da compra de matéria-prima, né? Para eu produzir produto industrial, eu preciso de matéria-prima. Então, as indústrias elas vão precisar cada vez mais de matérias-primas, mas elas precisam comprar essa matéria-prima de algum canto. E, geralmente, elas vão comprar de onde? Das colônias, dos países mais pobres, né? Menos desenvolvidos. Ok. Mas existiam muitas regras para o comércio entre um país e outro, né? No mundo como um todo. Existiam muitas regras. Você ia importar uma matéria-prima, muitas vezes o preço era muito caro em tal país, já em outro não era tão caro. Então, não existia uma uniformização do preço das matérias-primas. Não existia. E outra coisa, o que é que as indústrias estavam em busca? Elas queriam comprar matéria-prima a preços mais baixos e queria praticar a exportação de produtos sem haver tanta restrição por parte do mercado. Tipo assim, sem haver tantas leis impondo regras. Tipo assim, eu quero exportar meus produtos, mas não quero exportar com tanto imposto, um imposto tão caro. Eu não quero que o mercado fique criando ali regras, nem países, né? Países ficar criando ali regras para barrar a minha exportação de produtos. Então, o livre comércio nasceu com a proposta de quê? A proposta das indústrias, delas comprarem matérias-primas cada vez mais a preços mais baixos e a exportar seus produtos sem restrições, sem coisas ali para ficar barrando, fazendo com que meu produto se torne mais caro e tal país não queira comprar, por exemplo. Tal, né, pessoa de tal país não queira comprar. Então, o livre comércio seria o quê? Seria uma política do mercado para favorecer a compra de matérias-primas, para favorecer a exportação de produtos de um país para o outro. O livre comércio seria isso, basicamente. Um comércio sem tantas restrições. Um comércio onde países conseguissem comprar matérias-primas, vender matérias-primas, né? Onde todo mundo conseguisse se beneficiar, sem tantas punições, sem tantas restrições em relação ao comércio. Um comércio livre, tá entendendo? Sem tantas restrições. Esse livre comércio tá aqui no contexto da segunda revolução, mas na primeira revolução já começa ali, no final da primeira revolução já começa um princípiozinho ali do que seria o livre comércio, né? Que seria esse comércio mundial sem tantos empecilhos, tá entendendo? Então, esse é o livre comércio. O livre comércio, ele acontece no contexto onde o mundo vive na doutrina do liberalismo econômico. Olha, isso não está aqui, está lá na outra parte do livro, lá na frente do livro. Vocês vão encontrar falando de liberalismo, quer ver? Olha. É lá na frente. Eu não sei por que ele faz isso, porque não coloca logo aqui. Porque o livre comércio, ele é nesse contexto de liberalismo econômico. Deixa eu ver. Liberalismo. Fala liberalismo na página 145, né? Isso aqui está na página 143, o livre comércio está na página 143 e o liberalismo só vai falar na página 145. Ok. O que é esse liberalismo econômico, mulher? Vamos lá. Durante a primeira revolução, a segunda revolução industrial, que aí vai existir o livre comércio, né? As empresas vão começar a comercializar, os países vão começar a comercializar sem tanta restrição, onde não vai ter tantas regras ali dificultando o comércio. Esse momento é um momento de uma doutrina econômica que a gente chama de liberalismo econômico, onde o Estado ele não intervém na economia. O Estado ele deixa com que a economia se autorregule. Uma mão invisível controla a economia, como se fosse isso. Tipo assim, esse contexto do livre